Boa tarde. Boa tarde. Não repara pra ali, não. Repara pra cá. Vou soltar uma parábola pra vocês. Aqui é a parábola do perdão. É porque eu li ela um pouco para poder falar para vocês, né? A parábola do servo incompassível. É Mateus 19. Eu vou ler essa parábola, ela é grande, mas eu vou soltar ela para vocês, que é a respeito do perdão, né? Que a gente tem que perdoar as pessoas, né? As pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos ferem. Bora lá? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecaram meu irmão contra mim e eu lhe perdoaria? Até 7 vezes? Pedro, né? Pedro fez uma pergunta aqui a ele, né? Só que eu não vou ficar respondendo vocês, não. Eu vou ler na parábola mesmo. Eu vou ler mesmo o que é que Jesus falava sobre a respeito do perdão. Que a gente não deve perdoar só 7 vezes. 70 vezes 7, né? Então, acho que não tem fim perdoar as pessoas, né? Jesus lhe disse: não te digo até 70, até 7, mas até 70 vezes 7. Cristo pegou, não falou, Cristo, eu prestei atenção, ele pegou e disse não 7, mas 70 vezes 7. Ele truplicou várias vezes, né? Os 7, né? E começou a fazer contar. Foi-lhe apresentado um que lhe dizia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Aqui, né? Aqui tá falando, né, de uma pessoa, né, que tava devendo o seu senhor, né? E aquela pessoa que estava devendo a ele, ele mandou vender a mulher, mandou vender os filhos para que pagasse o que estava devendo a ele, né? Glória a Deus. Então aquele servo, portanto, se adorava, dizendo: Senhor, se meus irmãos, da vida enrola nesse versículo aqui. Generoso, Senhor, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Glória a Deus. Então o Senhor daquele servo movido de íntima compaixão, exaltou e o perdoou, glória a Deus, lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100
dinheiro e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Glória a Deus, né? Então o Senhor conservo, então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogou-lhe, dizendo: Senhor, prestou. Vou repetir de novo, porque eu gaguejo demais, Deus me livre, né? Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, a seus pés, rogou-lhe, dizendo: se generoso para comigo, e todo te pagarei. Aquele servo fez o mesmo papel que ele fez, ele pediu ao seu Senhor, né? É bem Deus, né? Ele pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele se ajoelhando perante a ele, pedindo misericórdia. E o mesmo jeito, o servo que estava devendo a ele, né? Que Deus perdoou a dívida dele, né? Como Deus perdoou nossos pecados. Ali é nossa dívida perante a Deus. Deus perdoou nossos pecados. Do mesmo jeito é o que? As outras pessoas. Quando as pessoas devem nós, o que? A gente não consegue perdoar, dar o perdão àquelas pessoas. E o seu Senhor, que nos perdoa, ele vai requerer isso de nós, entendeu? Agora perdi onde era que eu tava. Senhor Deus. Agora eu não sei mais. Porque eu saí. Não, tá aqui, tá aqui. Acho que é aqui, deixa eu ver. Não, é aqui. Eu tava no 29 já e não tava nem prestando atenção. É daqui, rogou os seus pés e pediu generoso, seja generoso para comigo e te pagarei. Da mesma coisa que ele falou, quando ele falou para o seu Senhor, do mesmo jeito ele aquela pessoa pediu misericórdia a ele teve não. Eu vou ler, bora continuar lendo. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Eu parei aqui no versículo 30. Já pensou se Deus tivesse também, né, o seu Senhor não perdoasse os pecados dele, tacasse ele na prisão, né? Então, por isso, meus amores, que a gente deve perdoar todas as pessoas. Isso aqui é o que Cristo deixou bem claro para nós. Do mesmo jeito que a gente pede perdão a Deus e Deus perdoa nossas falhas, nossos pecados, a gente também deve perdoar daquelas pessoas que nos devem, né? Entendeu? A gente também tem que perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, né? Glória a Deus. Vendo, pois, o seu conservo o que aconteceu, contritaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Glória a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Tinha alguém que estava pastorando, né? E foi dizer tudo o que estava acontecendo, foi dizer para o seu Senhor. Seu Senhor é nosso Deus, né? Foi dizer para ele, né, o que estava acontecendo. Que nós pedimos misericórdia a Deus, nós pedimos perdão nossos pecados. Mas muitas pessoas não conseguem perdoar as pessoas, o que aquelas pessoas cometeu por exemplo, alguém me cometeu algum mal, né? Eu não consigo perdoar essas pessoas, mas eu vou aos pés de Deus e peço perdão a Deus os meus pecados, e Deus vai e me perdoa. E vocês acham que Deus não vai ficar gostando se alguém chegar para mim e me pedir perdão pelo que pelo que eles fizeram comigo e eu não perdoar? Deus não vai se agradar da minha atitude, não. Se por acaso eu fizer isso, vocês estão entendendo? Ele vai dizer, do mesmo jeito que tu me pediu perdão e eu te perdoei, a mesma coisa a gente deve fazer, perdoar aquelas pessoas, né? Ó, vou continuar aqui, vou recomeçar do começo, da onde eu parei. Ele, porém, não quis, antes
foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos e o que aconteceu, contritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor todo o que se passava. Glória a Deus, tá vendo aí? Então o seu senhor, chamando a sua presença, glória a Deus, disse-lhe: servo malvado, glória a Deus, tá vendo? Servo malvado, porque não perdoa as pessoas, né, ó? Perdoei-te todas aquelas dívidas, porque me suplicaste. Glória a Deus. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Tá vendo? Isso aqui serve para quê? Para nós. Para nós também, do mesmo jeito que a gente pede perdão, a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, a gente também deve perdoar, ter compaixão daquelas pessoas, perdoar elas, entendeu? Como eu também tive misericórdia de ti. Isso aqui é Deus, pode ter certeza que era Deus falando. Era, não é? E indignando-se o seu senhor e entregou-o aos atormentadores até que pagasse todo o que devia. Tá vendo? Deus perdoou ele, né? Mas como ele não conseguiu perdoar os outros, Deus fez o quê? Deus entregou ele ao quê? Deixa eu repetir para vocês. Indignando-se o seu senhor e entregou-o aos atormentadores. Os atormentadores são inimigo de Deus e inimigo da gente, né? Deus entregou o quê? Aquela pessoa nas mãos dele. Aí foi para ser atormentado até pagar o que tá devendo, né? O último versículo. Assim vós farei também assim vós farei também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um e seu irmão a sua ofensa. Deus, aqui ele deixa muito bem claro, do mesmo jeito, ele deu aquele exemplo daquela pessoa, né? Do mesmo jeito, aquele homem, aquele senhor, ele estava comparando aquele senhor como um Deus. E aquelas pessoas que pedem perdão a Deus e que Deus perdoa, e aquelas pessoas não conseguem perdoar o seu próximo, do mesmo jeito, Deus não vai ter misericórdia, não. Vai te lançar na prisão para que tu fique lá até tu pagar tudo que tu deve a ele, né? Aí, por isso que eu digo, por isso que a Santa Escritura fala que a gente tem que ser unido. A gente tem que ser unido e a gente tem que perdoar e tem que interceder por essas pessoas, entendeu? Muitas pessoas vão vão para um tormento para pagar tudo que tá devendo. Aqui tá dizendo assim. Aí aqui Krishna falou que essas pessoas vão ficar lá. Ó, pra vocês verem como é Deus, ó. Assim vós fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um e a seu irmão assim sua ofensa. Ele deixou bem claro que a gente não conseguir perdoar as pessoas, a gente pede perdão a Deus pelos pecados, pelas iniquidades, mas a gente também deve perdoar o nosso próximo. Se não haver perdão, por isso, meus amores, é melhor a gente deixar as pessoas quietinhas nos seus cantos do que a gente, né? Porque a gente tem que pedir perdão a essas pessoas, as pessoas que muitas vezes a gente nem ofende elas, que nos ofendem, a gente ainda tem que procurar elas para pedir perdão, né? Mas o certo é isso, é melhor do que pagar, né? Eu assisti um vídeo de uma irmã, né, que ela disse que o que ela estava devendo ela pagasse. Melhor a gente pedir perdão a Deus, perdoar também a todos que nos ofendem, né? Não guardar rancor, né? Mas às vezes
quando a pessoa se trata da palavra de Deus, eu não guardo rancor não, mas o meu coração não se ira, mas ele fica assim, muito magoado, porque as pessoas estão lendo a palavra de Deus, vocês estão vendo, está escrito, por que vocês querem passar por cima de Deus, não tá entendendo? Aí vocês já não consigo, não é questão que eu não consiga perdoar, e quem vai te perdoar é Deus, porque é tu que tá passando por cima da palavra dele, não é eu, né? É Deus, né? Aqui Deus está falando sobre o quê? Alguém que nos faz um mal a nós, entendeu? É isso que ele está falando, alguém que nos acusa, alguém que faz alguma coisa contra nós. Muitas pessoas guardam mágoa, e Cristo está falando bem declaradamente, do mesmo jeito que nós pedimos perdão a Deus, e que Deus nos perdoa, da mesma forma a gente também tem que fazer com aquelas pessoas que estão por perto da gente, né? Que muitas vezes elas que cometem coisas com a gente o que tem que perdoar, né? Essa parábola aqui deveria ser o que? A parábola do perdão, né? Que é necessário é perdoar, né? Todos. Eu vou soltar aqui, já que eu soltei essa parábola, né? Deixa eu ver aqui qual era aqui. Pronto, tá? Achei ela de novo. É Mateus 19, a parábola começa no versículo 21, aí vai até o 35, encerrei ela no 35. Aí vocês o que? Vocês meditam. Tudo em cima dessa terra que a gente faz, preste atenção, as pessoas dizem que paga aqui em cima da terra, paga nada em cima da terra, aí paga quando sai, entendeu? Por isso que a gente deve o quê? Tá caminhando com Deus, tá se santificando, tá fazendo a vontade de Deus, porque Deus é maravilhoso e nos perdoar, né? Então, encerrei essa parábola pra vocês. Vou soltar um sonho. Um pouquinho grandinho, mas eu vou soltar pra vocês. Eu vou soltar um, não, vou soltar dois. Eu vou soltar logo o primeiro, que ele é curto, depois eu solto o outro. Eu sonhei que eu tava assim, meu espírito bem alto. Ele tava flutuando, voando, né? Ele tava assim, bem alto, assim, nos ares. Quando eu olhei pra terra, né, eu vi a terra assim, eu vi a terra, assim, de onde eu tava, dava pra me ver muitos cantos na face da terra, né, eu tava muito alta, né. Então, aí que eu olhando pra baixo, né, eu vi na hora que teve uma explosão na terra, teve uma explosão assim muito grande. Na hora da explosão, a terra saiu se rachando, os pedacinhos quadrados. Eu não sei se vocês já viram rio seco. A água seca todinho do rio, não fica aqueles pedacinhos de barro todo, como é que a gente chama? Todo rachadinho, né? Do mesmo jeito foi esse sonho. Do mesmo jeito foi esse sonho. Quando teve a explosão, a terra se rachou todinho, igualmente esses pedacinhos de rio, toda rachada. Na hora que ela se rachou, com ela veio uma onda de energia. Veio uma onda, veio na hora que ela passou por mim na rede, eu morri. Lá da onde eu tava, eu me via dentro da rede deitada dormindo. Na hora que a onda da energia veio, e eu só olhando, né, vindo, na hora que ela passou por mim, eu morri. Aí eu me acordei. Aí eu solto esse sonho pra vocês, é um sonho de alerta. Isso é algo que tá bem próximo de acontecer na face da terra, e as pessoas não se alertam. Tem que haver reconciliamento, tem que haver perdão. Tudo nós temos que colocar em ordem para poder nós sairmos dessa terra, né, caminhando para o reino do céu, entendeu? Eu vou soltar outro sonho. Eu sonhei que eu tava numa... Não, esse aqui eu já sonhei, eu vou soltar outro sonho. Eu sonhei que eu tava chegando num povoadozinho, né? Tava chegando no povoado, na primeira casa que eu chegava nesse povoado, eu entrava. Nessa casa tava meu filho, tá meus dois filhos lá dentro. Eu cheguei, entrei, falei com eles e eu saí pra fora. Quando eu cheguei nesse povoado, tava tudo normal, a rua normal, as casas normal, tudo normal. No momento que eu cheguei, a rua, no momento que eu cheguei, que eu falei com meus filhos, que eu saí pra fora novamente da porta, eu vi tudo destruído, uma destruição total de grande. Não vi mais nada em pé, vi tudo destruído, não tinha uma casa mais em pé. Aí eu chamei meus filhos, né? Na hora que eu vi essa destruição, eu olhei pra cima, eu vi 3 anjos. Na hora que eu vi essa destruição, eu olhei pra cima, eu vi 3 anjos. E eu fiquei assim, caçando Cristo. E na hora que eu tava caçando ele com os olhos, quando eu olhei pra cima da minha cabeça, ele tava em cima da minha cabeça. Faltava assim, uns pouquinho assim pra encostar na minha cabeça. E naquela hora que eu olhei assim, eu vi as sandálias dele e vi as bordas do vestido dele. E
Quando eu tirei a vista de Cristo, que eu parei de olhar pra cima, né? Eu peguei e chamei o meu filho, né? O meu filho mais velho, ele veio. Aí ele foi logo se prostrando perante a ele. O outro também veio e foi se prostrando perante a ele. E... Ele tá secando a minha garganta. E naquele momento ali, eu peguei e me encostei na porta. Eu disse assim, eu não fui mais ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. E eu peguei, né? Eu olhei pros meus filhos, né? Que tava de joelho, prostrado perante a ele. Eu peguei e disse assim, Johnny, em piscar... Não, eu disse assim, em poucos instantes ele vai sumir daí. Eu falei desse jeito, né? Aí eu tirei a vista dos meus filhos e olhei para 2 anjos que ia descendo pra terra. Um vinha com a lavareda de fogo. Assim que ele tocou os pés na terra, ele já foi logo tocando fogo. E o outro foi nos matos secos, né? O outro anjo desceu bem longe, assim, bem longe, mas nos matos secos. E esse outro anjo estava com fogo. Na hora que uma lavareda de fogo branco, na hora que eu tirei os olhos desse anjo, que eu olhei o canto onde eu tava, aquele canto já não existia mais. Aí eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, daquela destruição ia subir um homem. Ele tava de calça, ele tava de blusa, ele tava subindo pro céu. E na hora que eu tirei a vista desse homem, né, eu já tava na porta do ônibus, o ônibus todo amarelo. Amarelo por dentro, amarelo por fora. E lá na frente tinha um homem, um motorista. E tinha uma mulher e um menino. E... é porque eu fico pensando nos detalhes do sonho. E nesse momento, né, eu ia lá pra frente do ônibus, eu subia dentro do ônibus, né, e eu ia lá pra frente desse ônibus. Quando eu chegava na frente desse ônibus, eu olhava pra frente do ônibus, né, que tem o espelho, né, aí dá pra ver. Eu olhava lá pra frente, eu não via terra não, eu só via água. Era muita água, mas era muita água mesmo. Eu não via mata, eu não via nada, eu só via água. Era água do mar, ela tivesse vindo e ela tivesse o quê? Já acabado com tudo, né? E ter ficado assim, tudo bem paradinha, toda paradinha. E mesmo no meio tinha uma pista. Agora essa pista ela era rasa. Rasa, só a pista. Eu só via só a pista, não via terra, não via nada do lado dela não. Só via água do lado dessa pista. Na frente, por todo lado, e a pista no meio. E a água vinha cobrir a pista um pouquinho, né? E lá na frente tinha uma curva com uma correnteza por cima da curva. E o motorista ia, né? E eu dizia assim, quando chegar ali nós vamos morrer. Eu dizia isso quando nós chegássemos na curva, por causa da correnteza da água, né? E o motorista foi e passou. Nós chegamos lá no campo determinado. Chegou lá no campo determinado, nós descemos do ônibus. Ele desceu do ônibus, aqui atrás era uma janela, tinha umas cadeiras, umas mesas, já esperando alguém, né? Dentro do ônibus, né? E... desceu eu, o motorista, a mulher e o menino. Eu peguei logo umas folhinhas verdes assim na minha mão, umas folhinhas verdes. E parece que esse menino tinha descido, ele tava passando mal, né? E eu parece que eu ia fazer um chá pra esse menino, né? E o motorista, ele pegou uma cadeira, encostou assim na parede, que era uma parede branca. Ele encostou a cadeira na parede e a mulher que tinha descido antes começou a dar bebida a ele. Ele começou a beber, começou a beber. E ele bebendo, eu peguei e disse assim, E nós, na minha cabeça, nós ainda ia voltar pro mesmo canto da destruição. Aí eu peguei e disse assim, na primeira vez ninguém morreu não, mas na segunda vez agora nós morremos. Porque eu fiquei imaginando assim, ele tá bebendo, né? Como é que nós vamos voltar pro canto daquele dali perigoso? Com ele desse jeito? Meus pensamentos, eram os meus pensamentos, entendeu? Só que eu me acordei na hora que eu fiquei nesse sonho, eu fiquei inquieta. Eu fiquei inquieta porque ele tava bebendo. Eu fiquei inquieta porque ele tava bebendo. Porque nós íamos junto com ele voltar pro mesmo canto. E eu fiquei muito inquieta mesmo, muito inquieta. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, ele me deu o versículo que é pra me soltar junto com esse sonho. Que é justamente o dia da vinda de Cristo, né? Vou soltar aqui pra vocês. É bem rapidinho, não vai custar nada não, viu? Deixa eu procurar aqui. É Sofonias. Ele me deu esse sonho e ainda me deu o versículo. E eu quase que eu morro de chorar lendo esse versículo. Porque esse aqui é o dia da vinda dele. Olha o jeito que vai ser, ó. O dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de trevas e de escuridão, dia de tensas e de nuvens e de tensas trevas. Tudo isso no dia da vinda do Senhor. É o que?
indignação, tribulação, angústia, alvoroço, assolação, dia de treva, dia de escuridão, dias de nuvens, de terças trevas. Tudo isso na vida do Senhor. Essas pessoas que vão ficar na terra, elas vão ficar angustiadas. Para elas se salvar, elas vão correr o que? Para as montanhas, igual está escrito lá no livro do Apocalipse. Vou ler o último versículo. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada. Por isso que eu falo com vocês, já me lembrei do sonho do prédio. Por isso que eu falo vocês que moram em prédio, aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus. Cristo tá para vir, Cristo tá para vir, essas cidades fortificadas, elas vão abaixo. Contra as torres altas. A cidade fortificada é as torres altas. Todas elas vão pender, né? Que tá escrito. Deixa eu soltar mais. Vou soltar mais esse sonho agora. Ó, porque esse versículo já terminou, já encerrei o versículo, viu? É Sofonias 1, versículo 14, o 15 e o 16. Fala justamente do dia da vinda dele. Foi esse versículo que ele quis que eu soltasse pra você no dia que eu sonhei, no dia que eu tive esse sonho. Eu disse assim, Senhor, como é que eu vou soltar? Que eu não tô nem conseguindo, de tanto chorar. Aí ele foi e me acalentou, né? Sim, fez eu, né? Então, isso é muito bom. E esse sonho, eu vou soltar ele, mas vai ser assim, é porque eu dormi, sonhei com ele em cima de um prédio, depois eu me acordei, depois eu fui dormir novamente e ele me mostrou um nome no céu. Vou soltar pra vocês agora. Eu sonhei que eu via Cristo em cima de um prédio. O prédio bem altão, ele tava lá em cima da cobertura do prédio, ele tava lá em cima do telhado. E ele tava lá, ele tava segurando algo na mão, ele tava assim, segurando algo, lá em cima da cobertura do prédio. Tem os 4 cantos, ele tava em cima de um canto do prédio. E ele tava lá assim, ó, desse jeito, ele pensa que tava olhando pra baixo. Aí eu peguei, quando eu fixei os olhos nele, ele sumiu. Eu me acordei. Não é nem ele sumiu, eu me acordei, não é nem que ele tenha sumido, não. Eu me acordei, na hora que eu fixei os olhos nele, eu me acordei. E quando eu me acordei, né, eu fui jantar, fui fazer alguma coisa e depois eu fui dormir novamente. Quando eu fui dormir, continuou o sonho não parou, o sonho continuou. Sabe o que foi que ele colocou? Eu olhando pro céu no sonho, ele colocou o nome Volta. Letra por letra ele foi colocando. Parece que até era o dedo dele escrevendo assim, ó, letra por letra. E ele colocou o nome Volto. E depois lá embaixo ele colocou o nome Volto bem grandão no céu pra mim ver. E lá embaixo ele colocou um M e um I. O nome Volta ele colocou em cima. E o nome, um M e um I ele colocou lá embaixo. Aí esse sonho continua maior. Só que eu não me lembro, assim, não entendi esses outros. O restante desse sonho não. Eu conto só até aqui pra vocês, que é o mais importante. É até aí onde eu vi o nome Volto no céu. É Jesus está voltando. Jesus quer o quê? Jesus quer que vocês se consertem. Se conserta porque ele vem buscar um povo. Se o povo estiver consertado, todos vão com ele. Se não tiver, vão ficar na terra, né? Uns vão ser tirados para ser queimados, como eu já li para vocês no início do vídeo, em outros vídeos aí para trás. É só vocês assistirem o vídeo. Eu li o que está escrito nas Santas Escrituras para vocês. Vocês só vão pro canto desse se vocês mesmo quiserem, né? For por opinião de vocês mesmo. Porque se tá escrito, é só vocês, né? Colocar o quê? Ver que é verdade e vocês se livrar de um caminho desse, né? Meus amores, eu amo vocês. Encerrei por aqui, já soltei o quê? Soltei 2 sonhos pra vocês. E agora eu vou soltar o sonho nas redes sociais. Já soltei o sonho, vou soltar agora nas redes sociais, né? Postar o vídeo, né? Postar o vídeo. Muitas pessoas estão esperando o quê? Cristo vir. Muitas pessoas. Mas não estão de acordo com a vontade dele. O medo, não é nem medo. É assim, é que ele está angustiado com isso. Porque as pessoas estão esperando por ele. Vão para a igreja justamente para clamar por ele, para cultuar ele. Mas não está de acordo com a vontade dele. E se as pessoas... ele alerta. E aí, assim mesmo, as pessoas não querem saber, entendeu? Vou soltar o versículo que está escrito nas suas escrituras. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém vai ver ele, ninguém. Por que ninguém vai ver ele? Porque as pessoas
não renuncia, como ele disse, que tem que ter renúncia. Ele fala, tem que ter renúncia para poder as pessoas herdar o reino do céu. Sem renúncia, sem você renunciar a sua vida velha antiga, você não herda o reino do céu, não. Ele deixou bem claro, se não nascer de novo, não herdará o reino do céu. Ele disse, se não nascer de novo, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Então, isso aí não está entregue, né? É só vocês reparar que tem na Bíblia, só isso vocês procurar que tem esse versículo. Eu já li, vou soltar ele para vocês outra vez, mas hoje não. Nesse vídeo não, vou primeiro procurar, vou deixar aqui marcadinho para me soltar para vocês. Que ele disse que aquele que não renunciar não vai ter parte no reino do céu. Eu prefiro renunciar e ter parte no reino do céu, né? Tem um cantinho lá para mim morar pertinho dele, né? Nem que esteja bem de longe, mas olhando para ele tá bom demais, né? Então, meus amores, a melhor coisa, a gente conhecer uma pessoa que um dia veio para essa terra, habitou conosco e fez algo pela gente, algo que ninguém nunca poderia fazer. Ele fez, ainda fez com o maior amor, com o maior carinho. Isso é o que? Para todos nós. Agora, cada um de nós, muitas pessoas acolhem a salvação da sua alma, mas não caminha com ele todo dia, Tem que caminhar com ele todo dia, renunciando às coisas do mundo, porque as coisas do mundo, ela nos afasta dele. Muitas pessoas estão com o mundo dentro da casa de Deus, e Deus não se agrada disso. Por isso, esse último sonho dessas 4 casas, duas casas, 2 templos. E lá dentro de cada casa tinha uma mulher, representando uma religião. Vou dizer logo aqui. Primeira religião é católica, ele não se agrada por causa das idolatrias. A religião evangélica, ele não se agrada por causa da vaidade que está dentro do templo. Entendeu? E a falta também de perdão, é tanta da coisa. Então, as pessoas têm que se corrigir elas assim mesmo dentro das Santas Escrituras, entendeu? E fazer as coisas do jeitinho que deve ser. Que agrade a Deus que está no céu e que agrade ao Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Ele é o caminho, né? Nós caminhando conforme a vontade dele, nós vamos bem. Nós chegamos na porta do céu e nós entramos. Mas se nós fazermos conforme a vontade nossa mesmo, pode ter certeza que na porta do céu serão barrados. De lá vão ser lançados em outro canto. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ir para o céu e entrar na porta do céu e viver com Cristo. Tem que renunciar. Tem que ter renúncia, tem que ter transformação de vida. Tem que morrer aquela pessoa velha e viver uma nova pessoa em Cristo. Hoje as pessoas não querem pagar esse preço, não. Pois então, mas elas querem o reino do céu. Mas Cristo deixou bem claro nas Santas Escrituras que não vão herdar. Entendeu? Só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Por isso que ele deixa esse versículo tão declaradamente. Vou procurar aqui, Mateus. Isso aqui serve para todo crente, não é só para não é para todo crente esse versículo serve. Ó. Esse versículo aqui, ele é exclusivamente para as pessoas que têm a palavra de Deus, é exclusivamente para as ovelhas dele. E também, principalmente para aquelas ovelhas que são bode, que não quer largar o quê? Não quer obedecer, né? Bora lá, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí não faz a vontade de Deus, não. Aqui é Mateus 7, e o versículo, acabei de ler para vocês, versículo 21. As pessoas não querem. Não querem, eu quero estar do jeito que eu tô. Mas acontece que vocês podem continuar do jeito que você está, mas vocês não vão com ele, vocês não estão agradando ele. Se lembra das 10 virgens, 5 é prudente, aquelas o quê? Que larga tudo por amor a ele, para ganhar a vida eterna para sempre. E aquelas que não são prudentes, elas vão ficar na terra. Outras vão pagar um preço, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, esteja vigilante, esteja vigilante. Qualquer momento ele pode vir. Qualquer momento ele vai tirar um bocado de pessoas da face da terra. É uma nação inteira de judeu, uns para o reino do céu e outros para a tormenta eterna. É como está escrito. Primeiro se está escrito, está escrito. Ó, deixa eu terminar o resto desse versículo. Só por a desobediência, porque vocês não conseguem obedecer ao Deus que está no céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome fazemos muitas maravilhas. Muitas pessoas vai falar isso que eu acabei de dizer para vocês, vão dizer isso para ele. Mas olha o que é que ele vai dizer para essas pessoas, ó.
E presta bem atenção, cuidado para que tu não escutar isso. Faz de tudo para tu não escutar isso da boca dele. Por isso que eu digo, se desprende de tudo. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, vós que pratica a iniquidade. É isso que muitas pessoas que são crentes evangélicas vão escutar dele. Que nunca vos conheci, vós que pratica a iniquidade. Não conseguiu deixar o quê? Não conseguiu deixar aquelas coisas antigas. Prefere o quê? Prefere viver com elas e ainda querendo servir a Deus. Não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um e odiar o outro, ou então vai servir o outro e odiar o outro. Um dos dois você tá fazendo, entendeu? Pra quem é que tu tá fazendo, né? Ai, meu, eu tô fazendo pra Deus, por isso que eu digo. Tem que ter renúncia. Não é eu que digo, não. Quem fala é ele, nas outras escrituras. É ele que abre a boca dele e falou, entendeu? Que é pra vocês entendam, né? Pra vocês dizerem, não, ela tá falando. Não, ele que fala, tem que ter renúncia. Ele diz que só entra no céu por ele tiver renúncia. Então, pronto. Meus amores, eu vou encerrar aqui pra vocês, porque já tá grande o vídeo, viu? Esse aqui também é justamente pra igreja dele. Vou deixar aqui até marcadinho. Ó. E ele respondeu, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, este povo ora a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso aqui, ó, o que foi que ele deixou escrito para vocês. Não é só para nós, não é para tu também. Com certeza, para nós. Nós ora ele com... Eu não, né? Tá repreendido. Muitas pessoas oram ele com os lábios, mas os nossos pensamentos tá muito longe dele, né? Vou prestar atenção se meus pensamentos tá longe dele, né? Que se for, vá me voltar para ele novamente, né? Tá repreendido. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que não... Vou repetir. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamento do homem. Você está vendo aí? A doutrina do mandamento do homem é esse, que as pessoas fiquem dentro da casa de Deus do jeito que elas querem, conforme a vontade delas, entendeu? Não conforme a vontade de Deus, porque se fosse conforme a vontade de Deus, era completamente diferente, entendeu? Aqui mais embaixo é falando, só que eu vou encerrar aqui porque esse vídeo já tá muito grande. E custa muito de eu soltar nas redes sociais. E eu preciso ler as Santas Escrituras, né? Que é pra mim soltar na igreja hoje à noite, né? Que ele já pediu, né? E eu tenho que fazer, né? Ele não pede, ele manda porque ele é o quê? Ele é o meu salvador. Ele me comprou com preço de sangue, eu pertenço a ele, né? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.